A ideia aqui é a gente revisar os tópicos principais de atomística. Quando eu falo de atomística, vamos pensar em tudo, desde modelo atômico até força intermolecular. Já que a gente está falando de uma revisão, então a gente tem que pensar naqueles tópicos que são fundamentais. Lembra, você está perto da prova, então não vale a pena a gente perder tempo. Então vamos naquilo que é principal, aquilo que você não pode ir para a prova sem saber. Então vamos lá. Primeiro lugar, eu tenho 4 modelos atômicos importantes. Então preciso ter uma noção do que cada um fala, porque as provas vão perguntar isso para você. Então vamos lá. Modelo de Dalton. Lembra? Dalton propõe uma teoria chamada teoria atômico-molecular, em que ele propõe a ideia do átomo. Em primeiro lugar, ele chama o átomo de indivisível, diz que esse átomo tem massa, diz que esse átomo é indestrutível. Ele fala que átomos de um mesmo elemento são iguais entre si e que átomos de elementos diferentes são diferentes entre si. Lembra, Dalton não sabia o que eram isótopos. Então, para ele, o átomo de hidrogênio é um único átomo. Você sabe, você tem noção que o elemento hidrogênio é um conjunto de isótopos, em que eu tenho átomos diferentes, o prótio, o deutério e o trítio. Ele não sabia disso. Então ele dizia, átomos de um mesmo elemento são iguais, átomos de elementos diferentes são diferentes. Lembra que ele achava que uma reação química é uma combinação de átomos. Que os átomos que eu tenho no reagente são os mesmos átomos que eu tenho no produto. Entretanto, essa recombinação faz com que as substâncias no reagente sejam diferentes das substâncias no produto. E aqui vale um comentário muito legal. O modelo atômico de Dalton explica as leis ponderais, a lei de Proust e a lei de Lavoisier. E isso é muito cobrado em prova. Lembra, Lavoisier não falava que a massa total inicial é igual à massa total final? Ou seja, o modelo de Dalton explica isso, porque se eu tenho conservação no tipo de átomo e na quantidade de átomos, eu tenho com certeza conservação na massa. Maravilha? Vamos lembrar que o modelo de Dalton é o que a gente chama de modelo de uma bolinha de bilhar, ou seja, átomo maciço, indestrutível, indivisível. Maravilha? Passa o modelo de Dalton, vem o modelo de Thomson. O que é muito importante? Você perceber que Thomson olha para tudo que Dalton falou e propõe uma melhoria nesse modelo através de experimentos. Então ele faz um experimento e ele prova que o átomo é divisível. Então a ideia do átomo ser indivisível morre aqui. E por que ele consegue provar que o átomo é divisível? Porque ele descobre o elétron. Então, o crédito da descoberta do elétron é dado a Thomson. Traduzindo, se ele descobre que dentro do átomo eu tenho um tipo de partícula, então o átomo realmente é divisível. Maravilha! Esse modelo é o chamado modelo pudim de passas. Lembra? Eu tenho uma esfera, essa esfera ela é positiva e ela é recheada de elétrons com carga negativa, de forma que o átomo seja eletricamente neutro. Então, o importante aqui é você observar a ideia do átomo ser divisível, a ideia da carga e o crédito da descoberta do elétron. Maravilha? É o que você precisa saber.
Agora eu vou apagar aqui para a gente falar de mais dois modelos. Nessa sequência, o de Rutherford e o de Bohr. Vamos lá. Agora a gente vai falar no modelo de Rutherford. Vamos lembrar que Rutherford fez um experimento super bonito. Um experimento do chamado espalhamento das radiações alfa. Pegou lá um material radioativo, bombardeou uma lâmina de ouro, que estava rodeada por uma tela fluorescente, e tirou várias conclusões. Quais são as conclusões? Eu tenho um núcleo positivo, pequeno, que concentra toda a massa do átomo. Então, eu tenho uma região pequenininha, cujo nome é núcleo. Essa região é positiva, pequena, com massa. Então, se eu tivesse uma balança que tivesse a capacidade de aferir, medir a massa do átomo, é como se eu estivesse medindo a massa do núcleo. E dentro do núcleo, eu tenho um tipo de partícula cujo nome é próton. Ele não sabia da existência dos nêutrons. Ele imaginava que houvesse algum outro tipo de partícula lá dentro, mas não foi ele quem acabou descobrindo isso. A eletrosfera é uma região enorme, com elétrons, mas a massa dessa eletrosfera, a gente vai dizer que ela é desprezível. Ou seja, o átomo tem uma porção de espaços vazios. Ou seja, a massa do átomo está restrita ao núcleo, que é positivo por causa dos prótons. Vamos lembrar que ele chamava esse modelo de modelo planetário. Por quê? Porque os elétrons estão orbitando o núcleo, girando em torno do núcleo. Maravilha? Vamos lembrar que esse átomo tem que ser eletricamente neutro. Portanto, eu estou aqui imaginando que o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons. Posteriormente, é feito um outro experimento em que no núcleo se prova a existência dos nêutrons. E aí é o que a gente tem hoje. Dentro do núcleo, prótons e nêutrons. Maravilha? Perfeito. Aí vem um outro modelo que corrige algumas falhas do modelo de Rutherford. O que Bohr fala? Que os átomos contêm elétrons e que esses elétrons na eletrosfera estão divididos em níveis de energia quantizados. O que ele quer dizer com isso? Que quando um elétron está num certo nível, esse elétron tem uma quantidade de energia fixa, definida. E para que ele salte para um outro nível, mais energético, ele precisa receber energia. Isso é um chamado estado excitado. E quando ele volta, ele devolve isso na forma de luz. E para cada elemento, eu associo uma cor diferente. Então, o legal aqui é que todo exercício que falar sobre salto de elétrons, salto quântico, emissão de luz, está falando sobre o modelo de Bohr. Pronto. É isso que eu preciso que você saiba. Mais nada. Qualquer exercício desses que a gente vai resolver, principalmente esses de primeira fase, a gente vai resolver com esses tópicos. Então, o que você precisa lembrar? Eu preciso lembrar do modelo de Dalton, falando lá da bolinha de bilhar, falando que os átomos são indivisíveis, maciços, indestrutíveis, que eles se combinam para formarem outras substâncias através das reações químicas. Eu tenho a conservação da quantidade de átomos, o modelo de Dalton explicando a lei de Lavoisier. Depois vem o modelo de Thomson, diz para mim claramente que o átomo é divisível por causa da descoberta do elétron.
modelo do pudim de passas, Rutherford falando na ideia de um modelo planetário, em que eu tenho um núcleo pequenininho, positivo, com prótons e com massa, rodeado por uma eletrosfera enorme, com carga negativa, mas de massa desprezível. Preciso lembrar da ideia do átomo ser eletricamente neutro, portanto o número de prótons e elétrons sendo iguais. A descoberta do nêutron não foi feita por Rutherford, foi feita por um outro cientista de nome Chadwick, isso aqui não importa, o importa é que não foi ele, mas a gente sabe que hoje, dentro do núcleo, prótons e nêutrons são as partículas aí mais importantes para o ensino médio. Modelo de Bohr explicando que eu tenho salto de elétrons. Quando o elétron sai de um nível menos energético e vai para um nível mais energético, ele absorve energia, mas ele vai voltar para um estado natural e ele vai devolver isso na forma de luz. E essa emissão de luz é característica do modelo de Bohr. Pronto, é o que eu preciso que você saiba. Agora vamos fazer 2 exercícios só para você ter certeza que você entendeu. Vamos lá.